Para essa técnica do falso crochê, nós vamos usar um tecido de sua preferência, pode ser uma sacaria, nós vamos usar tesoura, pincel da série 803, número 8, pituá, da série 151, número 10, tinta Acripuff, na cor amarelo cádmio, tinta siena natural, cerâmica, cola pano, termolina leitosa, o risco e uma faixa de uma toalha plástica. Para essa técnica do falso crochê, nós vamos utilizar uma faixa de uma toalha plástica dessas que se compra em armarinhos, que também é um falso crochê. Ela vai funcionar como um molde vazado ou como estêncil, só que como ela tem mais rendado, o efeito vai ser mais bonito, vai te dar mais detalhes, vai simular realmente um crochê. Então você procura escolher um que tenha uma beirada mais trabalhada, mais elaborada, que quanto mais detalhes tiver, mais bonito vai ficar seu trabalho. Então nós já riscamos aqui o nosso barrado, vamos posicionar da largura que você quiser. Se você quiser mais largo, mais em cima ou mais embaixo, você vai posicionar o seu plástico. Vamos com a fita adesiva, nós vamos marcar aqui, vamos deixar bem firme para facilitar o seu trabalho, porque é um material plástico, nós não podemos correr o risco dele ficar solto no tecido e arredar. Isso aqui vai te ajudar bastante a fixar e poder trabalhar com mais tranquilidade. Só aqui em cima já vai ser o suficiente. Nós vamos trabalhar hoje com a tinta siena natural e o pincel pituá. Por quê? Porque o pincel pituá ele vai fazer com que a tinta ultrapasse com mais facilidade. Então nós vamos, como se fosse um estêncil, nós vamos molhar o pincel na tinta, bater para tirar o excesso, isso é importante, e vamos começar a trabalhar aqui em cima. É um exercício de paciência, mas é uma técnica muito agradável de se fazer, porque ela não requer uma grande habilidade, é só paciência. É acessível a qualquer pessoa, você vai fazer uma obra de arte sem muita dificuldade. E vai batendo, procure não deixar nenhum buraquinho sem a tinta. E também procure não deixar excesso, porque se você molhar muito o pincel e deixar que ele vá para o tecido com muita tinta, vai borrar e o rendadinho vai desaparecer. Porque o buraquinho é muito pequeno, eu não posso correr o risco de mesclar um buraquinho com o outro. Então tem que ter realmente paciência, né? Que essa é a grande vantagem do artesanato. Para tirar o estresse, você vai trabalhando devagar e vai saber que a sua obra final vai ser uma coisa muito bonita, agradável. Você vai se sentir realmente um artista, vai ficar um efeito muito bonito. Para quem não tem aí paciência para fazer o crochê, nós vamos trabalhando aqui, fazendo o nosso falso crochê, que vai ficar muito bonito. A beiradinha, insiste. Se você vê que ficou lá atrás algum cantinho, volta atrás, bate com paciência, mais claro, mais escuro, mas não deixando claro demais, senão não vai realçar. Eu escolhi uma tinta intermediária, que não é tão escura, mas que vai dar um efeito bonito. Vamos batendo com paciência. E aqui tem um segredinho. Vamos lá, que é o mais importante, né? Molhei a tinta, limpei bem o pincel. A beiradinha eu vou ultrapassar com leveza. Aqui eu não posso bater com muita força, porque eu quero que essa rendinha aqui apareça. Então eu tenho que bater suavemente para ficar bem uniforme. Depois que eu bati, ó, olha o segredo do pituá. Esse pincel é mágico, ele dá para fazer muita coisa interessante. Qual que é o segredinho? Leveza. Eu quase não estou encostando a cerda do pincel no tecido. Esse é o grande segredo.
quando eu for trabalhar meu barrado aqui embaixo, ele já vai estar sombreado. E aí eu vou continuando até o final, continuando com o meu exercício de paciência. Vamos tampar todos os buraquinhos. Agora que nós já batemos até o final, nós vamos revisar, olhar se ficou algum buraquinho que a tinta não entrou e nós vamos refazer a sombra, lembrando, quando eu estou com a tinta molhada ainda, a própria tinta aqui de cima eu vou varrendo, como se fosse uma vassourinha. Já vou varrendo e fazendo o sombreamento. Agora eu posso retirar o meu plástico. Ele já está ali, o nosso falso crochê. Depois que retirar, é claro que você vai lavar para reaproveitar, para não ficar restinho de tinta para o próximo trabalho. Se você tomar cuidado com isso aqui, você vai ter diferentes usos para ele. Então, nós vamos agora continuar fazendo agora o barrado de baixo. Sombreando, lembrando que o barrado central está aqui, esse lado de cá, a sombra vem para o lado de cá e daqui a sombra vai para o lado de lá. Então, eu vou começar fazendo essa parte lateral, continuando a minha sombra. Eu venho aqui atrás, pouca tinta, para o nosso barrado ficar suave. É como se eu estivesse passando um blush no rosto. Olha, é uma maquiagem. Aqui dentro, sombrazinha mais profunda. Usando a mesma tinta, vou dar um retoquezinho, vou sombrear. Sem deixar marcas. Marcas apenas na divisa do risco. Aqui, por exemplo, ó, na parte de trás. Já está aparecendo o nosso babado. Então, são duas técnicas, o falso babado e o falso crochê. No artesanato é assim, você vai aliando uma coisa a outra e vão surgindo novas ideias. Onde você acha que ainda não está uniforme, vem, dá um retoque e vamos seguindo o nosso falso barrado. Como eu estou usando tecido 100% algodão, eu posso esfregar o pincel, não tem problema de danificar o tecido. Se você quiser fazer um trabalho mais fino, usando um tecido mais fino, o efeito fica mais bonito ainda. Vai ficar como realmente uma renda. Sombra interna. Repetindo, ó, sombra interna. Para memorizar. Ó. E vou continuando. Eu cheguei à parte central. Aqui do lado de cá eu vou virar o lado, porque eu tenho uma prega maior aqui na frente. Então, eu vou liberar essa prega, fazendo a sombra na parte posterior. Aqui também. Sombrazinha bem acentuada na curva. Aqui, nessa curva interna. E aí o nosso barrado vai aparecendo. Aqui atrás, nós podemos perceber que é uma pintura rápida. Você faz em poucos minutos, faz um trabalho limpo, bonito e que vai simular o tecido. Você vai economizar também, só vai gastar tinta e o seu trabalho. O último babado. Com o nosso pincelzinho pituaque, né, nosso amigo aqui, ó, nós já vamos dar um acabamento mais bonito. Eu gosto de fazer mais um aprofundamento aqui central. Isso já vai dar mais um movimento na sua pintura.
Aqui fica interessante também. Uma sombra aqui. À medida que nós aprofundamos a sombra, vai aparecendo um modelinho diferente, um movimento diferente. Se você quiser, ainda pode aprofundar um pouquinho essa sombra com um pouquinho de tinta cerâmica. Vai ficar mais interessante a sua curva do babado. Se você quiser fazer ainda um diferencial, vamos usar a tinta cerâmica, pontinha de pincel, e vamos aprofundar só um pouquinho. Vamos observar como que o colorido muda, né? Na curvinha mais profunda. Olha que interessante que vai ficar. Curvinha bem profunda, não precisa de muita coisa. Sujeirinha de pincel na curvinha mais profunda. Sujeirinha, pontinha de pincel, apenas para dar um toque mais interessante, ó. Sempre na curvinha. É aquele toque final que vai fazer o seu trabalho ficar mais bonito. Aprofunda um pouquinho mais as mesguinhas. Um toquezinho de cerâmica que combina demais com o siena natural. Apenas para dar um interesse a mais para o trabalho. Ótimo. Finalizando o nosso falso crochê, nós podemos trabalhar com a tinta Acrypuff. Aqui eu escolhi um tom amarelo cádmio que combina com esses tons que nós colocamos na pintura. Então eu vou, em algum ponto estratégico, eu vou colocar uma gotinha, lembrando de encostar a ponta do pincel, da bisnaguinha, claro, sempre encostando para não ficar aéreo e não soltar. Observem que eu dou umas batidinhas, que é para dar tempo da colinha da tinta entrar no tecido. E aí nós vamos. Aqui nós temos vários detalhes que nós podemos usar. Eu posso fazer pozinhos aonde já tem. Não precisa de muita coisa, porque já está bastante enfeitado, né? A renda já está bonita. Nós vamos apenas incrementar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de arte. Pozinhos. Quem gosta de brilho, vai usar o dimensional com glitter. Amarelo, ouro, também dá um efeito muito bonito. Principalmente se você estiver usando um tecido mais fino, o glitter combina bem. Aí vamos colocando o nosso pozinho. Já está dando uma outra vida. Bem rápido. Com poucos minutos você tem um trabalho pronto. Aqui, se você quiser, pode colocar aqui no centro. Inventa aí uma bolinha aqui, para ficar mais bonito. Interessante você criar o seu. Agora nós vamos nessa beiradinha, um pouquinho mais grosso, que é para fazer realmente um bordado em volta. Sempre limpando a ponta da bisnaga, para não ocorrer que fique alguma tinta acumulada. Quem tiver dúvida pode usar a ponta de lapiseira e adaptar a ponta de lapiseira aqui para o traço sair mais fino. Mas com o treino você nem precisa. É só pegar um tecido, treinar bastante, deixar a tinta mais líquida
quando a tinta está mais grossa, ela não flui e fica muito grosseiro o trabalho. Agora nós podemos colocar alguns poás. Vamos evitar estampar essa parte de baixo para não tirar o efeito bonito do crochê em cima. Porque se eu resolvo colocar muita florzinha, alguma coisa aqui nessa parte, eu vou tirar o efeito bonito. E aqui nós queremos que realce, na verdade, é o falso crochê. Ele que é o rei aqui que precisa ser mostrado. Bem espaçado, harmonioso, e vamos fazer aqui um bem grossinho também, para ficar como um barrado. Vamos tentar não deixar que fique espaço aqui vazio. E a tinta líquida, ela vai evitar de trincar depois. Se a sua tinta estiver muito grossa, coloque um pouquinho de diluente. E aí vamos até o final. Bom, nós finalizamos o nosso trabalho e vamos deixar que ele fique bastante seco para poder trabalhar o recorte. Eu tenho aqui um pedaço que eu fiz praticamente igual para mostrar como que é feito essa impermeabilização na beirada. Então, eu tenho aqui termolina leitosa e cola pano. Sempre mandam que a gente passe a termolina leitosa, mas se você quiser acrescentar um pouco de cola pano, isso vai te dar uma segurança muito maior. A cola pano vai ajudar mais na plastificação para fechar a trama do tecido. Então, meu tecido já está pronto, já está seco, já estufei o acripuff. Nós podemos ver pela textura. Então, eu vou passar essa mistura na beirada. Lembra, eu tenho que passar na parte que está pintada e na parte que não está pintada também. Eu tenho que molhar toda a beirada do tecido. Termolina leitosa, cola pano. Molhando bastante a parte da beirada. Deixe entrar na pintura também, é transparente, não vai modificar a cor da sua pintura. O importante é que esteja bem molhado, tem que atravessar o tecido. Por isso é que eu não passo só a cola pano, porque a termolina, ela é mais líquida, ela vai plastificar ultrapassando a trama do tecido. Depois aguardo secagem, uns 15 minutos já vai estar seco. Você pode virar o seu tecido e vai passar também no mesmo lugar na parte posterior. Você vai passar e vai molhar outra vez o tecido. Nós vamos fazer com que esse tecido se transforme num plástico. Ele vai ficar bem plastificado. Vamos passando. Não precisa preocupar, não vai aparecer mancha. A cola pano, ela tem um leve amarelado, mas ela não vai dar interferência na sua pintura. Agora nós temos que aguardar a secagem total para fazer o recorte. Agora, com o nosso trabalho finalizado, já com a beirada toda impermeabilizada, nós vamos fazer o recorte. Vamos usar uma tesoura, tem que ser uma tesoura bem afiada, e nós vamos cortar bem rente ao fio. O importante aqui, tem uma dica boa para recorte, tem gente que tem dificuldade para recortar. Você apoia a tesoura e o que vai movimentar é o seu tecido. Você não vai, a mão que está com a tesoura continua firme e você vai movimentando o seu tecido. Nós podemos ver que artesanato tem sempre uma dicasinha boa. Olha, eu movo a mão, mas a minha mão que segura a tesoura continua no mesmo lugar. E vamos assim, fazendo o nosso recorte. Bem rente.
procurando sempre preservar o acripuff, que ele vai ajudar também a não deixar o tecido danificar. Vou movendo o tecido. Depois você volta, retira os fiapinhos, mas a termolina e a cola pano vão te ajudar a não deixar esse tecido desfiar. E aqui está o efeito final do babado.